Pai, está aqui o teu filho, o teu servo, Senhor. Meu Deus, usa este homem como tu nunca usaste, Senhor. Pai, eu sei que tu já colocou a palavra certa, meu Pai, nos seus lábios, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que essa palavra viva e verdadeira venha edificar a vida dos que aqui estão. Meu Deus, em nome de Jesus, que venha ser uma raiz e que esta raiz, meu Pai, venha crescer e venha dar muitos frutos. Senhor, em nome de Jesus, usa ele para nos abençoar nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço, que assim seja. Amém e graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão felizes com Jesus? Os irmãos estão felizes com Jesus? E Jesus está feliz com você? O glória diminuiu, eu vou repetir. E Jesus está feliz com você? Glória a Jesus. Por gentileza, abra a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Nós iremos ler o verso 1 e o verso 12 e o 13. Quantos irmãos procuram? Eu quero externar a minha gratidão a Deus por mais uma promessa cumprida em minha vida. Quero agradecer a Deus por ter a oportunidade de ser um ministrante da sua poderosa palavra. Quero agradecer a Deus também pela vida da minha família, minha esposa que está ali. Olha, minha esposa aqui, dá um sinal para todo mundo te conhecer. Levanta a mão. Meus filhos, cadê a Isabela? Levanta a mão, Isabela. César, levanta a mão. Esses são os vasos que Deus colocou ao meu lado para me ajudar nessa jornada. Deus abençoe a vida da minha mãe que está presente também. Minha sogra, Deus abençoe vocês. Eu ando com a sogra, irmão, isso é muito bom. Deus abençoe a vida dos meus amigos, homens de Deus que estão na tribuna aqui. Pastor Ricardo Novaes. Ontem deu uma palavra aqui formidável. Meu amigo, evangelista Janderson Ferreira, que ele deve estar me assessorando aqui, ó. Meu amigo, homem de Deus, Janderson Ferreira. Esse moço será um dos maiores pregadores dessa próxima geração, irmão. Janderson Ferreira, anota esse nome aí. Tire uma foto com ele, porque amanhã pode ser que você não encontre ele mais aqui, irmão. Glória a Jesus. Daniel, Deus abençoe. Jadson, Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Anistaldo também, Deus abençoe. E a todos vocês, irmãos. Quem achou, diga, eu achei. Diz assim o verso 1 do capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Verso de número 12 diz assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e todos digam amém. Se assente adorando a Jesus. Irmão, eu vou pregar um texto muito conhecido. Muitos pregadores, muitos irmãos conhecem essa história. É uma história muito simples, mas tem uma profundidade espiritual muito grande. Nós sabemos, irmãos, desde o princípio, desde Adão e Eva, Deus assim cria o ser humano com uma finalidade.
Deus assim cria o ser humano com um propósito este lindo e prazeroso, que era adorar e obedecer à sua vontade, adorar a Ele e obedecer à sua vontade. Mas nós sabemos que naquela época de Adão e Eva, era a dispensação da inocência. A dispensação da inocência, irmãos, naquele período tinha algo que Adão e Eva era necessário não fazer. O que era? Você pode desfrutar de tudo que está à sua volta, mas não coma da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore que fará a ciência do bem e do mal. Aí a Bíblia vem dizendo, irmãos, que era a única coisa que Deus tinha colocado para que eles não viessem fazer. Mas a Bíblia vem nos mencionar que quando eles, um determinado momento, Satanás, através da serpente, começa a induzir Eva a comer a fruta, e assim ela induz Adão, e Adão também come. Ou seja, o que Deus queria que eles não fizessem, eles acabaram fazendo. Interessante essa palavra, irmãos, que em todas as dispensações que a Bíblia Sagrada vem nos trazer, a Bíblia, nós entendemos que todas elas, a Bíblia mostra que tinha uma responsabilidade, tinha algo ortogado por Deus para que eles não fizessem. Mas o povo, ele vai e acaba fazendo aquilo que não era para eles fazerem. E aí aonde eu começo a entrar na história, onde nós lemos, houve uma escolha aqui. Davi foi um homem escolhido por Deus, mas para que ele viesse ser escolhido por Deus, lá atrás também teve uma história de um homem que desobedeceu. Homem é esse chamado Saul. Quem que era Saul? Saul era da tribo de Benjamim. Ele era um benjamita, ele era filho de Quis, era um homem que tinha muitas posses do seu pai. E a Bíblia vem dizendo que chega um determinado momento que Quis olha para Saul e fala: Saul, olha aí, meu filho, você precisa ir atrás das jumentas. Vai atrás das jumentas, porque eu preciso que você vá atrás delas. Vai cuidar das minhas coisas, porque você está muito parado aqui dentro de casa. Vai cuidar das jumentas, meu filho. E a Bíblia diz que Saul pega um servo e vai de encontro às jumentas. Interessante, irmãos, que ele vai, começa a procurar jumentas e não acha. E aí começa a anoitecer, uma noite começa a chegar, e aí ele mesmo diz assim para o servo que estava com ele: vamos embora, não vamos ficar aqui, porque senão o nosso pai vai ficar com temor de nós estamos aqui na noite procurando as ovelhas. A preocupação de Saul não era cuidar das coisas do seu pai, a preocupação de Saul era com ele próprio. Eu já vou abrir um parênteses aqui, irmãos. A preocupação de Saul não era com as coisas do pai, era com ele próprio. Nós estamos cansados de ver tantas pessoas dentro da igreja com a preocupação com ele próprio. Se não for ele, não pode. Se não for ele, Deus não faz. Se não for ele, não acontece nada. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus, ele me trouxe aqui nessa tarde para dizer para você que Deus está levantando a geração de Davi, irmão. A geração que cuida das coisas do seu pai direito. Aleluia. Ele está aqui no nosso meio, irmão. A Bíblia vem dizendo que a preocupação de Saul não era cuidar das coisas do pai, era com ele próprio. Irmãos, aí o povo inicia-se um pedido a Deus, pedindo o rei. Aí Deus do alto céu começa a ver o povo pedindo o rei. Deus é tão bom, irmãos. Deus sabia que esse negócio não ia dar certo, mas já que você está pedindo, eu vou dar na sua mão. Interessante, irmãos, que o povo, para ficar enchendo, falando com Deus, enchendo a paciência de Deus, querendo que Deus faça, coloque um líder na frente deles.
eles ficaram insistindo: Deus, todo mundo tem um líder, um rei, as cidades vizinhas têm um rei, e nós não temos um rei, nós queremos um rei. Aí Deus, como Ele é tão bom, irmãos, Ele faz: já que você quer, eu vou dar um rei para vocês. E aí Deus diz assim para Samuel: Samuel, vai por esse caminho, você vai encontrar um moço, esse moço tem por nome Saul, quando você ver ele, eu vou dar um sinal. E a Bíblia diz que quando Samuel viu Saul, Samuel olha para Saul e vê a aparência dele, que homem belo. A Bíblia vem trazer que do ombro para cima não tinha homem mais belo que Saul. Era um homem muito bonito, era um homem muito formoso. Mas a Bíblia vem dizer que quando Samuel olha, vê a aparência desse homem, Deus brada do alto do céu e fala: pode ungir. A Bíblia diz que ele pega um vaso de azeite. Irmãos, só lembrando que o vaso é frágil, irmãos, o vaso é frágil, o oleiro é o forte, o vaso é frágil, o oleiro é o forte. E se ele quiser fazer de você aquilo que Ele quer, Ele vai fazer. Se Ele precisar quebrar, Ele vai quebrar. Se Ele precisar amassar de novo, Ele vai amassar, porque o vaso é frágil. E a Bíblia vem dizendo que aí ele pega o vaso e unge Saul. Então Saul assim começa agora a ser um novo rei de Israel. Ele teria que esperar, mas Saul era muito afoito, ele foi já se apresentando que era o rei. E assim a Bíblia vem trazendo a primeira guerra que o povo de Israel teve quando Saul assume o trono. Aí a Bíblia vem dizendo, irmãos, contra os filisteus houve a primeira guerra. Interessante, irmãos, que a primeira guerra surge, mas aí Deus fala assim: olha, Saul, presta atenção, eu tenho uma ordem dada a Samuel, você tem que esperar 7 dias para que venha ter um sacrifício antes da guerra começar. Eu vou abrir mais um parênteses aqui, irmão. Toda vez que nós temos que entrar na guerra, temos que ter um sacrifício em nós que nós temos que fazer. Irmãos, eu quero dizer para você, se você sai, Deus está dizendo nessa noite, levanta a mão, eu vou profetizar aqui nessa noite, nessa tarde, aleluia. Se você não sacrificar, irmão, sai, aquilo que está na sua frente não vai obter êxito não, mas sacrifica um pouquinho, sacrifica na sua casa, sacrifica na sua vida. Mas calma aí, irmão, não seja igual Saul, não. Saul era para esperar Samuel chegar, aí ele não espera, afoito, ele mesmo foi e sacrificou, irmãos. Ele sacrificou, não era para ele fazer aquilo. A ordem para sacrificar é: espera o profeta vai chegar, você junto com ele vai sacrificar. Aí a Bíblia vem dizendo 2 coisas já aqui na escolha. Já viu Deus que não iria dar certo com Saul. Primeira coisa, qual que foi? Ele não cuidava das coisas do seu pai direito. E a segunda coisa, qual que foi? Ele era afoito, ele não esperava o tempo certo para as coisas. O que eu quero dizer com essa palavra? Irmão, tem um momento certo. Se você está cuidando das coisas do seu pai, que está no céu, no alto e no sublime trono, meu irmão, eu quero dizer, não fique afoito. Há tempo para todas as coisas, há tempo no céu, há tempo de plantar, há tempo de colher. E Deus está dizendo para você que o teu tempo está chegando. O seu tempo está chegando. Sabe o que é interessante, irmãos? E quando Saul, ele comete essas 2 coisas, ele não era dele próprio, era do caráter desse homem, era do caráter de Saul. Aí a Bíblia vem dizendo, irmãos, que quando Samuel já estava com dó de Saul, estava Samuel triste porque Saul já estava indo para o caminho errado. Saul inicia-se bem e ele não termina muito bem. A Bíblia vem dizendo, irmãos, que inicia-se a guerra agora. Saul na frente do povo contra os amalequitas.
Irmãos, agora eu vou pegar você, aleluia, inicia-se a guerra contra os amalequitas. O que acontece? O povo começa a guerrear, o povo começa a entrar na batalha, e tem um determinado momento que Saul começa a ver as coisas que estavam na cidade de Amaleque. Ele começa a olhar os gados, ele começa a olhar as vacas, os bois, ele começa a olhar os ouros que tinha aquela cidade muito rica. Ele começa a maquinar no seu pensamento: o que eu posso fazer para ter mais lucro? Ou seja, novamente Saul estava pensando nele mesmo, ele não estava pensando naquilo que Deus tinha mandado ele fazer. A palavra de Deus era: Saul, vai de encontro ao povo, arrebenta com tudo, mate todo mundo, não deixe nada vivo, Saul, porque a vitória é de vocês. E Saul se afasta da guerra. O que eu acho interessante com isso, irmão, o complicado é quando o crente se afasta da batalha. O complicado é quando o crente se afasta da guerra. O que é se afastar da guerra? E se afastar da guerra, irmãos, é parar de orar, é parar de chorar em meio à dificuldade que está acontecendo, é parar de estar na madrugada, no ciclo de oração. Irmão, Deus, Ele trouxe eu aqui nessa tarde para dizer: meu filho, continua orando, continua buscando, continua na presença, porque a vitória vai chegar. Aí a Bíblia vem dizendo, aleluia, ela vem dizendo, irmãos, que Saul agora se afasta da guerra. É um perigo isso. Começa a olhar as coisas que estavam à volta, maquina no seu pensamento em êxito próprio, ou seja, ele estava querendo se autopromover, irmão. Aí ele começa a deixar de lado: não vamos matar o rei Agag, vamos deixar ele junto com a gente, vamos fazer uma aliança com ele, porque Deus assim vai deixar tudo certo e o nome do Senhor vai ser glorificado. Não era assim. A ordem de Deus, a palavra de Deus foi outra. A palavra de Deus foi: mata tudo, acaba com tudo. E ele olha para as coisas que não era dele, cobiça as coisas que não era dele. Olha o perigo aí, crente. Cuidado com o que você está olhando, cuidado, você está cobiçando as coisas que estão na sua volta. O complicado é você sair da guerra, porque quando você sai da guerra, você vê coisa que não era para você ver. Saul, acontece isso. Aí a Bíblia vem dizendo, irmãos, que Saul não mata o rei Agag. O que era para ele fazer, agora Deus fala: profeta, vai lá. Saul desobedeceu, mas profeta vai lá e acaba com o rei Agag. Então aí a Bíblia diz que Samuel chega lá e faz aquilo que era para o rei fazer. Irmãos, preste atenção, a primeira coisa que acontece quando ele desobedece, Deus levantou Saul, agora o profeta, que não era a obrigação deles ser levantado para matar Agag. Deus levanta o profeta para matar aquele homem, aquele rei. O profeta assim vai e faz. Irmão, o que você quer dizer com isso? Irmão, se você é homem de Deus ou mulher de Deus, continue com a visão na guerra. Deixe de olhar para as coisas que estão do seu lado, porque quando você está na guerra, aquilo que não é seu não vai vir para a tua mão. Você está com Deus na guerra, e Deus, Ele está dizendo para você nessa tarde: olha aí, meu filho, continua pelejando, continua na guerra, não saia para um lado nem para o outro. Meu filho, eu vou te dar vitória, calma mais um pouquinho aí, aleluia. A Bíblia vem dizendo, meu amado irmão, que quando aí o profeta faz aquilo que era para o rei fazer, irmãos, Deus já estava do outro céu. O que eu vou fazer? Já que Saul não me obedece, eu teve que levantar o profeta para matar Agag, vou ter que levantar um novo rei. Meu irmão, é aí onde nós vamos começar a pregar agora. Deus está dizendo nessa noite, olha aí, nessa tarde, você veio aqui não à toa. Tem muita gente em cima dos altares fazendo aquilo que Deus não manda, falando aquilo que Deus não manda, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: Ele está levantando a geração de Davi, Ele está levantando uma nova geração. A Bíblia vem dizendo que quando agora Samuel fala assim: até quando você vai ter dó de Saul? Aí Deus no céu fala assim com Samuel. O profeta Samuel fica atento, atônito. Você vai fazer o seguinte: não tenha mais dó dele,
desce para a cidade de Belém, vá até lá, porque na casa de Jessé eu tenho provido um rei. Meus irmãos, eu quero que você levante a mão para o céu agora. Deus, Ele está aqui. Levante a mão para adorar. Dê um glória, dê um aleluia para o Senhor. Você já vai entender porque eu estou pedindo para você glorificar antes da palavra ser profetizada para a tua vida. Levanta mais alto, levanta mais alto. Aleluia. A Bíblia vem dizendo que agora o profeta vai de encontro à casa de Jessé, se aproxima da casa de Jessé lá em Belém. Quando chega na casa de Jessé, perguntam para o profeta: profeta, a sua vinda aqui é de paz? Ele responde: é de paz. Tem algo do céu chegando para a sua casa, Jessé. Eu vou repetir que você não entendeu. Você não entendeu não, irmão. Eu vou repetir novamente. Tem algo do céu chegando para a tua casa. Tem algo do céu chegando para a tua casa. Emiola. Aleluia. O profeta chega e fala assim: Jessé, acabou? Não acabou nada. Vamos sacrificar, mas antes de ter algo do céu para a sua casa, eu quero que você entenda uma coisa: tem que haver um sacrifício. Qual sacrifício é esse, irmão? Todo sacrifício, quando é colocado em cima do holocausto no Antigo Testamento, era para uma coisa: matar a carne em prol do pecado do povo. Antes da bênção chegar na tua casa, olha o que Deus está dizendo para você: mata mais um pouquinho a carne lá dentro, irmão. Mata mais um pouquinho a carne lá dentro, meu irmão. Olha aí, Deus está cansado de ver o púlpito lotado, mas nada de Deus vindo do púlpito para baixo. Deus está cansado de pessoas que sobem aqui, não tem a vida no altar e quer que toda a glória, quer a honra, mas Deus está dizendo: eu estou levantando uma geração de Davi que não quer a glória para ele, mas quer dar a glória para o dono da glória, que é o Senhor Jesus. Aí, irmãos, a Bíblia diz que é apresentado para o profeta o primeiro filho, Eliabe. Olha aí o que aconteceu com Samuel. Samuel achou que iria acontecer de novo. Visualiza, na hora que ele vê a beleza, a altura, ele fala: esse não. Deus do alto céu fala assim: Samuel, não se engane novamente, Samuel. Não olhe para o tamanho dele, não olhe para a beleza, não olhe para a altura, se ele tem cara ou tem porte, não olhe, porque eu não quero saber mais disso. Eu quero olhar para aquilo que está dentro dele, eu olho para dentro do coração. Então esse para mim não serve. Olha aí ele aproxima-se a Abinadab, e novamente Samuel olha, pensa, analisa, mas não era também. E aí é apresentado Samar, e assim passa-se os filhos. E a Bíblia diz que o profeta Samuel olha para Jessé e fala: Jessé, o que aconteceu? Nenhum desses é aquilo que Deus tem aqui para a tua casa. Está faltando alguém? Ah, irmãos, olha aí. Aí eu vou te contar uma história de um menino, irmão. Um menino que estava cuidando das coisas do seu pai, cuidando muito bem, cuidando das vacas, dos bois, dos gados. E ele cuidava com amor e carinho, irmãos. Interessante, no momento que ele estava cuidando dos bois, das vacas, dos gados do seu pai, a Bíblia diz que vem um leão, e o leão vem para cima de uma ovelha, e ele vai para cima do leão e mata o leão. A Bíblia diz que vem um urso, ele vai para cima do urso também e mata o urso. Olha que interessante, irmão. Ele não deixou as ovelhas de seu pai ser mortas, ele estava cuidando das coisas do papai. Olha aí, irmão, a primeira coisa que Deus do alto do céu, creio eu, que olhou para Davi ele cuida das coisas do pai dele bem, então ele vai cuidar das minhas coisas também. Olha aí, Deus assim, ele era um menino desprezado, ele era ruivo, irmãos. Se você for estudar
estudar a fundo a palavra de Deus, ele não era bem-vindo dentro de casa, ele não era bem-vindo na mesa sentado para comer. Quantos banquetes Jessé fez com seus filhos e não chamou ele? Interessante, ele quando chega dentro da casa para banquetear, para sacrificar e depois banquetear, ele fala: acabou os filhos, não falta um menor, então manda chamar ele. Olha aí, irmão, eu quero dizer para você, se você está sendo desprezado, se você está sendo deixado de lado, se você não, ninguém quer ficar perto de você, está chegando a hora de Deus mandar chamar você para receber aquilo que Ele tem para ti. Olha aí, eu vou repetir, você não entendeu. Se você está sendo desprezado, humilhado, deixado de lado, Deus está com a mesa posta para falar: meu filho, é você, venha cá, venha cá. Venha cá. Interessante que aí agora chegam diante de Davi: Davi, vem cá, seu pai está chamando você. O que está acontecendo lá em casa? Está tendo um banquete lá e mandaram te chamar. O profeta está lá. O profeta está lá. E o profeta, ele está com chifre de azeite. Olha o que é interessante, irmão. Se você for estudar o vaso é frágil. O chifre de azeite não é frágil. O chifre de azeite é forte. Saul foi ungido com vaso frágil de azeite, e Davi seria ungido com um chifre de azeite, que significa fortaleza. O que você está querendo dizer isso? Aquilo que está chegando na sua casa não vai ser coisa fraca não, irmão. Vai ser coisa forte, e vai ser vinda do céu. Aí a Bíblia vem dizendo que agora Davi se apresenta dentro de casa, e quando ele é apresentado dentro de casa, creio eu, irmãos, que Davi, as lágrimas começam a rolar no seu rosto. O menino desprezado agora é mandado chamar. O menino deixado de lado agora está na porta de casa. E quando as lágrimas rolam no rosto, ele vê a sua família toda de pé. As pessoas, os irmãos que falavam: sai daqui, menino, a gente não quer você aqui. Olha como era a cor do seu cabelo. Olha a cor do seu cabelo, olha como que você é, menino. A gente não quer você aqui. E aí ele olha para os seus irmãos, vê todo mundo de pé. Uma tradição judaica, irmãos, eu vou compartilhar com você. Quando era recebida uma pessoa com honra na mesa antes de banquetear, todo mundo ficava de pé. O que Deus está querendo dizer com você nessa tarde: aquele que está sendo desonrado, aqueles que está sendo humilhado, Deus está dizendo: olha aí, eu tenho honra chegando para você, eu tenho honra para entregar na sua mão. Eu tenho honra. Chega o menino em casa agora chorando, sabendo que ele estava sendo honrado, porque ele conhecia a tradição. Ele estava sendo honrado agora por Deus e pela sua família, pelo profeta. E aí quando ele chega, uma voz do alto céu ecoa no ouvido do profeta e fala: profeta, pode ungir, que é esse mesmo. Se eu fosse intitular essa mensagem, eu falava que essa mensagem tem por título: é você mesmo. Cutuca a pessoa que está do seu lado, cutuca ela e fala: é você mesmo, meu irmão. Aleluia. Aí a Bíblia vem dizendo que chega agora Davi, ajoelha-se diante do profeta, e o chifre de azeite começa a ser derramado sobre a cabeça do menino. Eu vou repetir, que eu acho que você não entendeu. O chifre de azeite, Samuel começa a despejar o azeite na cabeça do menino. E o texto que nós lemos diz que quando o azeite é despejado, o Espírito do Senhor vai tomar conta. Eu quero saber, cadê os Davis dessa tarde aqui, que estão agora de joelhos
para que o azeite seja derramado. Cadê os Davi que estão agora com as lágrimas nos olhos, de joelho, esperando o azeite descer? Cadê os Davi que cuidam das coisas do Pai, que estão esperando o azeite que está aqui nessa tarde descer, descer, descer? Candalau e Hernioias. Niola Câmara. Levanta a mão para adorar. Eu sinto a presença, eu sinto o azeite de Jeová descendo aqui nessa tarde. Irmãos, imagina agora, porque uma pessoa cheia do poder de Deus, ela não consegue ficar parada, ela não consegue ficar somente ajoelhada, ela levanta, ela senta, ela levanta, ela senta, ela pula, ela levanta a mão. Irmãos, eu acho que você não está entendendo, aleluia. Davi estava de joelho, a unção foi derramada, e o Espírito do Senhor toma conta de Davi. A Bíblia não menciona, mas eu posso interpretar dessa forma. Davi agora se levanta, cheio da unção, começa a pular, começa a sapatear, começa a levantar a mão e dar glória. Eu quero dizer, irmão, se você está sendo cheio nessa tarde, você faça alguma coisa. Você receba nessa noite a unção do céu que está de água. Interessante que a unção desce na casa de Davi para mudar uma história. A unção desce na casa de Davi para mudar uma história, irmão. A história do menino não era mais a mesma a partir daí. Por quê? Se o Espírito do Senhor se apodera de Davi, é que ele não tinha, ele era crente, mas ele não tinha aquilo que precisava. Era a unção de Deus e o Espírito do Senhor. Aí eu pergunto uma coisa para você: o Espírito do Senhor, quando se apodera dele, eu posso dizer para você que dá uma coisa para Davi, aquilo que ele já tinha, mas dá mais a ele. O que era? A coragem, irmão. Eu quero dizer com essa palavra, que Deus, aquilo que vai derramar na sua casa, vai dar coragem para você, vai dar ousadia para você. Aquilo que era grande na sua frente, não vai mais ser grande, vai se tornar pequeno, porque a unção de Deus desceu sobre a tua vida. A unção desceu, irmão. Agora tudo que era grande ficou pequeno. Interessante, irmão, que o nosso cérebro, ele é dividido em duas partes, e eu vou falar para você quais são. Primeira parte, repita comigo: a imaginação. Repita mais forte: imaginação. Repita agora a outra parte: memória. Repita: memória. Interessante que aí Davi é ungido rei, irmãos. Davi é ungido rei. Quando ele é ungido, ele vai sair para continuar cuidando das coisas de seu pai. Seu pai fala: menino, vai levar comida para os seus irmãos, que eles estão na guerra, eles estão guerreando, leva comida para eles. E aí, obediente como ele é, olha uma coisa que Davi fez que Saul não fez, era o que? Obedecer à voz do pai, irmão. Olha a confirmação de Deus, para que o menino viesse ser levantado como um grande rei de Israel. Aleluia, obedeceu, foi levar comida para os seus pais, chegou agora, entregou a comida para os seus irmãos, e ele escuta um grito: cadê os homens aí? Ninguém vai guerrear comigo, ninguém vai batalhar comigo. Não é possível. Cadê vocês, meus irmãos? Abinadab, Eliabe, cadê vocês, Samar? Vocês não vão lutar. Eles olham para Davi e falam: não, nós não vamos lutar. É porque você não viu o tamanho do gigante. Olha o tamanho que ele é. Você acha que eu vou vencer? Não vou vencer. Aí Davi se compadece. Davi olha, fala: não, eu não posso deixar barato isso. Eu tenho que ir para cima dessa coisa pequena aí. Enquanto todo mundo estava olhando o gigante muito grande, Davi já olhava o gigante pequenininho, irmão. Olha o que Deus estava dizendo para você: começa a mudar a visão daquilo que está na tua frente, para que venha a ser a vitória chegada na sua mão.
chega diante de Saul, fala: Saul, eu vou lutar. Vai, vou lutar, Saul. Você vai lutar? Vou lutar. Mas você, menino, eu vou lutar. Se eles não querem, eu quero. A Bíblia diz que Saul pega, coloca a armadura em Davi. Davi olha para ele, não consegue se mexer, fala: isso aqui não é meu. Eu vou sem essa armadura. Eu já vou abrir um parênteses aqui e vou dizer para você na tarde, que aquilo que tem na sua mão é o que é necessário, que aquilo que está na sua frente venha ao chão, irmão. Eu vou repetir essa palavra: aquilo que você tem na mão é o que é necessário para o gigante cair. A Bíblia diz que Davi solta a armadura e fala: eu vou do jeito que eu estou. Vai na beira do ribeiro, pega 5 pedras. Interessante que ele pega 5 pedras e fica olhando para o gigante. Tem uma vírgula no texto, e uma vírgula é um tempo. Irmãos, presta bem atenção. Nós falamos de 2 coisas do cérebro: a memória e a imaginação. O que nós falamos? A memória e a imaginação. Repita comigo: a memória e a imaginação. Interessante, irmãos, que nessa vírgula, creio eu, que essas 2 coisas acontecem com Davi. Ele olha para o gigante, irmão, e ele já imagina o gigante caindo. Ele já imaginou o gigante vindo ao chão. Mas ele imaginar o gigante indo ao chão não ia dar incentivo para ele continuar. A imaginação lá na frente é um projeto, é um desejo, é uma vontade. Isso é imaginação. Agora, a memória é tudo que você já passou lá atrás. Você se lembra, irmãos, quando você era pequeno, alguma bagunça que você fazia, que a sua mãe não gostava? Você lembra disso? Isso é a memória. A imaginação é o projeto lá na frente. O que vai acontecer, o que vai ser, como vai funcionar, irmãos? Presta atenção. Então a memória é o que você já passou, e a imaginação é o que pode acontecer futuramente. Deus está dizendo para você nessa tarde: presta atenção, irmão. Não só olha, não só imagina, mas lembra daquilo que Ele já te fez. Davi olha para o gigante, imagina o gigante vindo ao chão, imagina o gigante caindo. Mas, irmãos, na mesma hora, creio eu, que ele se atemoriza, fica com medo, olha bem para o gigante. Mas aí vem uma lembrança. Qual lembrança é essa, pastor Tiago Massula? Essa lembrança é lá atrás. O que aconteceu? Quando veio um leão, ele falou: não, eu não vou deixar as ovelhas do meu pai de lado, eu vou para cima daquele leão e vou tirar a ovelha de lá. A lembrança que ele teve aqui, ele como um homem escolhido por Deus, que não se corrompe com o erro, que não desobedece, que faz a vontade do Pai, ele foi para cima daquele leão. E a Bíblia diz, irmão, que ele vai, mata o leão. A mesma coisa acontece com o urso, irmão. Urso mais ou menos 2 metros de altura, quase do tamanho do gigante. Aconteceu a mesma coisa, e a Bíblia diz que ele foi lá também, tirou a ovelha das garras do urso e foi e matou o urso. Olha que lindo, irmão. Ele lembra daquilo que ele já passou, e aquilo que ele já passou motiva ele a continuar. Olha aí, irmão, faça agora uma retrospectiva naquilo que você já venceu lá atrás, naquilo que você já conquistou lá atrás, e lembre-se que daqui para frente vai continuar vencendo. A vitória é sua. Levanta a mão para o céu e adora. A Bíblia diz, irmão, que quando Davi assim agora para na frente do gigante, lembra e imagina, ele pega a ferramenta que está na mão dele, uma funda. Repita comigo: uma funda. Ele pega a funda, coloca a pedra e começa a girar. Começa a girar. Interessante que a atitude dele na frente da dificuldade era somente girar a funda, e os olhos fixos na onde poderia.
E aí ele diz uma palavra linda: tu vens a mim com espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, eu quero que você fique de pé agora em nome de Jesus. Vou pedir para o cantor já se preparar para adorar a Deus com louvor. E eu já encerro a minha participação no Gideões Missionário de Guarulhos. Irmãos, no primeiro congresso missionário dos Gideões. Aleluia. Eu quero dizer que aí Davi agora está diante do gigante, falando: ele vai vir a mim com espada e lança, mas eu tenho uma arma muito mais poderosa, eu tenho uma arma muito mais letal que a dele, eu tenho uma arma muito maior. Quem que é? É o nome, é o nome, é o nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que ele começa a girar falando: a vitória é minha. Irmãos, eu vou fazer algo de doido aqui também nessa tarde. Pega a funda aí agora, a funda, pega ela, e você começa a girar. Começa a girar a funda aí, irmão. Começa a girar a funda aí. Aleluia. Enquanto você gira a funda, o Espírito do Senhor está te tocando, da planta do seu pé até o fio de cabelo. Começa a girar. Olha aí, eu vou contar 2 e você vai jogar pedra. Olha isso, presta atenção. Deus está me dizendo: com esse ato de fé, as portas vão se abrir. Com esse ato de fé, o seu filho vai voltar para a igreja. Com esse ato de fé, aquele papel que estava lá embaixo vai ser colocado lá em cima. Gira a funda, gira a funda. Deus está falando para você nessa tarde: continue obedecendo, não se corrompa, não desobedece, o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus está dizendo para você: olha, se prepara, o gigante vai cair. No 2 você dá um grito de glória. 1, 2, levanta a mão, dá um glória para Jesus. Eu estou vendo nessa tarde uma cachoeira. Seja renovado, seja tocado nessa tarde. Deus está te tocando, meu filho. Olha aí, Deus vai te soar. Tem muito Saul ainda dentro da igreja, e Deus quer levantar você, Davi. É você que Deus quer levantar. Deus vai tirar muitos daqui de cima aqui, e vai colocar em você. Continua cuidando das coisas do papai, continue ajudando, faça a obra de Deus. Deus está derramando uma unção grande na sua vida nessa tarde. Deus está derramando. Esseu e calabari, osei o candolaui, e me andolabari. Solta o louvor. Alabacau e sal. A unção de Deus está aqui, irmão. Levanta a mão para adorar. Lá a candoral e sai. Meu a candalau e hergue. A boa série. Pisou, curou. Oh, a mundo esqueceu. Chorou, lágrimas juntas. Moveu terra e céu. É o que ele está fazendo nessa tarde. Entrou na história da humanidade. Foi. Olha aí. Um capítulo à parte. Lá uma candora. Antes e depois. Princípio e fim. Pedra de esquina. No lar. Mundo em que viver. Lá vai o remidor. Último primeiro. É você que ele quer escolher. Assumo a glória do corpo mortal, pra me fazer imontar da glória transcende o que é natural. E está aqui nessa tarde. Em fogo, quando uma sua cruz está escrito. Adore aí, meu irmão. Adora.
how he Só can Ele é Espírito Santo. Oh. Poder em mim, a presença de Jesus, aí de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Aleluia! How he on that head. Adore a Ele, levanta a sua mão, dê um glória, dê um aleluia. Absoluto, exaltado, Ele é Senhor, real, imbatível, campeão de Judá, revelação perfeita, santo de Israel, e seu DNA, extraordinário dele estão a Aleluia! os onipotentes, Oh, incomparável, presidente das nações. Elabora. Começa a sentir a unção agora. Sinta a glória de Deus, sinta a glória de Deus. Receba aí nessa hora. Receba aí, receba aí. Receba de Deus nessa hora. Receba o Acanda lá e geração de Davi. Ela come Raul e Cal e Guerreiro. Oh, glória! Dá glória! No de abril, livre, desatar o selo, só Ele é. Abra tua boca e dá glória a Deus. Aqui não é proibido de adorar. Adorai, adorai, adorai. Dê um abraço no seu irmão agora, dê um abraço para ele. Profetiza, ó, Deus vai te levantar. Deus vai te levantar como Davi. Deus vai te levantar. Saul vai sair do trono e você que vai entrar. Saul vai sair porque desobedece. Saul vai sair e Davi vai ser levantado com uma unção forte vinda do céu. Levanta a mão, glorifica e aplauda o Senhor nessa tarde. Deus abençoe em nome de Jesus.